Nós estamos nesses 2 domingos, domingo passado e este, lendo o capítulo 18 de São Mateus, o qual contém o chamado Sermão Eclesiástico. Porque aqui Jesus fala sobre a igreja, sobre as nossas relações e o modo como nós devemos nos comportar uns com os outros e para com Deus. No domingo passado, víamos o trecho relativo à correção. E mais do que propriamente a correção, o trecho relativo à necessidade de ganhar o irmão, a capacidade de ir atrás, de confrontar, de não deixar passar simplesmente, de esclarecer, de tentar salvar o relacionamento, porque aquela pessoa, diante de Deus, é importante para nós. Na sequência, Pedro faz essa pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. De onde saíram esses números? Por que Pedro fala de 7 vezes e Jesus fala de 70 vezes 7? E a pergunta é: quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Para entender isso, a gente tem que voltar na história de Caim e Abel, que é a história que está por trás desse trecho que a liturgia nos apresenta hoje. Como vocês sabem, Caim era agricultor, Abel era pastor. Caim, por raiva diante do fato de que seu irmão Abel apresentou um sacrifício que foi aceito por Deus e o dele não foi, fica com raiva, fica com ódio e espanca o seu irmão, e o seu irmão morre. O trecho não nos deixa claro se ele tinha a intenção de matar. A impressão que o relato dá é que não, porque ninguém tinha morrido ainda. A primeira morte humana, segundo o livro do Gênesis, foi a morte de Abel. Então ele não era plenamente consciente do que estava fazendo, da consequência do seu ato. Por isso, Deus lhe diz, antes Caim lhe diz: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar, porque Deus lhe disse que ele se tornaria um andarilho. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido, será vingado 7 vezes. Quando nós lemos a história da descendência de Caim, nos versículos seguintes, aparece um homem muito perverso chamado Lameque. Lameque foi o primeiro a praticar a poligamia, segundo o livro do Gênesis. Tomou para si 2 esposas. Era um homem não apenas imoral, mas violento. Ele diz: por uma ferida matei um homem, e por uma contusão matei um menino. Um homem e um menino.
Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. É uma das traduções possíveis. Talvez no hebraico a tradução mais literal fosse 77 vezes, ao invés de 70 vezes 7, como depois aparece no texto grego. Ou seja, o que esses versículos estão dizendo? O que Lameque aqui está dizendo? O que Lameque está dizendo é que, se Caim foi perdoado 7 vezes, no sentido de Deus lhe protegeu a vida porque ele tinha matado seu irmão Abel, sem a completa percepção do que iria acontecer, porque ele matou 2 pessoas e não apenas uma, então ele seria perdoado 70 vezes 7. Ele faz uma multiplicação. Todos nós sabemos que o número 7 na Bíblia chama uma questão de totalidade, mas para dizer que aqui realmente ele é consciente da gravidade do mal que ele praticou, mas ao mesmo tempo abusa da misericórdia de Deus. O tom do versículo é um tom crítico, porque diz, olha, Deus vai me perdoar 70 vezes 7, aquele que me fizer mal vai ser vingado 70 vezes 7, e Jesus reassume isso e diz, olha, é verdade, Deus é perdoador. Ele não perdoa apenas 7 vezes, mas ele perdoa 70 vezes 7, e assim devemos ser nós. O perdão é a medida da nossa semelhança com ele. No Evangelho de São Mateus isso é muito sensível. Quando nós lemos o trecho do Sermão da Montanha, Jesus diz que filho do Pai que está nos céus é quem? Ele explica quem é filho, quem é que tem a imagem do Pai. Ele diz, orai pelos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, pois assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Ele faz cair a chuva sobre maus e bons e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Então vejam, colocando tudo isso em cima da mesa, o que Jesus está dizendo? Se uma pessoa peca contra você, você não deve condená-la por causa disso. Você não deve relegá-la a uma posição de insalvável, de não recuperável, porque não existe ninguém que seja inconversível. Todos nós podemos nos converter. E para exemplificar esse princípio, Jesus conta essa parábola que exclusivamente aparece no Evangelho de São Mateus. Ele diz, o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. O lecionário aqui omite a quantidade, mas a quantidade que aparece é a de 10.000 talentos. Quanto é 10.000 talentos? Um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário era o pagamento diário de um trabalhador. Então vejam, se um denário é o pagamento diário de um trabalhador, um talento, que equivale a 6.000 denários, equivaleria a 16 anos de trabalho. Um talento. Mas este homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalem a algo como
383 mil anos de trabalho. $124 mil de trabalho. 383 anos, né? 124, 383 mil. Uma conta que eu fiz aqui na calculadora, é isso. Ou seja, quantas gerações deveriam passar para que o homem pagasse aquela quantia? Impossível, é impagável essa quantia. E o que acontece? Como o empregado não tivesse com que pagar, efetivamente, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O que, na verdade, é uma mentira, porque não dá para pagar isso. Isso é impagável. Diante disso, o patrão teve compaixão. Veja que coisa escandalosa. Diante de uma desculpa esfarrapada, porque é isso, o patrão sente compaixão. Perdoa toda a dívida. Manda soltar o empregado. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 denários. Eu disse que o denário é equivalente a um dia de trabalho nos tempos de Jesus. 100 denários, portanto, equivale a 4 meses de trabalho, equivale a 1/3 do salário de um ano. É uma quantidade respeitável? É. Não é uma quantidade qualquer. Mas só que não tem comparação com 124.383 anos de trabalho. Não tem comparação possível. Então vejam, a parábola é muito bem pensada, é muito bem calculada, porque tampouco é uma soma de se ignorar. Se alguém te roubasse 4 meses de trabalho, bom, o governo tira mais ou menos de impostos isso da gente, né? Deve dar um pouco isso aí. Mas, enfim, a gente ficaria um pouco chateado, né? É um dano real. Ele agarrou esse que lhe devia e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Esse prazo era possível de ser cumprido. Aqui não é uma desculpa esfarrapada, aqui é realmente um propósito factível. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. A prisão aparece tanto aqui no capítulo 18 quanto no capítulo 5, no Sermão da quando Jesus diz: se o teu irmão tiver algo contra ti, e você se apresentar diante do altar com a tua oferta, deixa a tua oferta, vai ao teu irmão, reconcilia-te com ele, depois apresenta a tua oferta, e aí ele tira a conclusão. Faz as pazes com o teu adversário enquanto vocês estão pelo caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça
te meta na prisão, em verdade eu vos digo, de lá não sairás até pagares o último centavo. Portanto, prisão aqui também tem a ver com algo existencial. Sabe que nós temos situações assim na vida, tipo, vai ter uma festa, aí você fala, quem que vai estar lá? Ah, fulano, ciclano, Beltrano. Ah, Beltrano vai estar lá? Então eu não vou. Você está preso. Quer dizer, a mágoa, o ressentimento, tiram a nossa liberdade. Você muda os seus horários, você evita, você contorna o quarteirão, você dá um jeito de não se encontrar, você muda de calçada, você faz o que for possível. Você perdeu a liberdade. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamar e lhe disse: empregado perverso, essa palavra é importante. Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E aí conclui Jesus: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Percebem o peso dessas palavras? Elas, por assim dizer, são a tradução parabólica da petição do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Talvez a melhor tradução do grego seria: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, o que a parábola nos quer dizer? De um lado, Deus nos tem perdoado generosamente. Só que o pecado é uma ofensa contra Deus. E essa ofensa contra Deus tem algo de impagável. Porque o pecado assume as proporções infinitas daquele que é ofendido. Assim como uma ofensa toma as dimensões daquele que é ofendido. Então o pecado é algo que para nós é impagável, impecado. Agora, quantas vezes nós temos pecado? Quantas vezes Deus nos tem perdoado? Basta que nós nos arrependamos. Às vezes, por exemplo, uma pessoa causou um dano real a outro. Não tem como desfazer aquilo. Aí ela vem na confissão. E aí o sacerdote lhe dá a absolvição, desde que ele esteja arrependido e disposto a reparar de algum modo o mal que ele fez. Agora, se toda vez que nós pedimos perdão, se toda vez que nós nos arrependemos, e o pecado aqui é muito mais vultuoso do que as faltas que acontecem contra nós no dia a dia, porque é de ser humano falho para ser humano falho, é de um aleijado moral para outro aleijado moral. Todos nós temos defeitos, todos nós temos erros, todos nós temos limites, todos nós temos as nossas dificuldades. Por que é que nós não perdoamos o próximo? Jesus explica. Porque somos perversos. Diante da informação do que o pecado é
e de como Deus nos perdoa, não perdoar os outros é um ato de perversidade. Ou seja, a falta de perdão nos torna maus. Quem não perdoa não tem razão. Ah, mas fizeram aquilo contra mim. Espera aí, vamos parar e pensar. O que você fez contra Deus? É muito mais. Ele não te perdoou sempre? Perdoou. Deixa para lá, perdoa também. Faz a conta. Veja a proporção. Portanto, essa intolerância, essa rigidez, é própria de um coração mesquinho, que se recusa a liberar um perdão que lhe foi dado. Quando Jesus, no Evangelho de São João, diz aos apóstolos, dando-lhes o poder de absolver os pecados daqueles a quem perdoardes serão perdoados, os pecados daqueles a quem não perdoardes ser-lhes-ão retidos. Isso, obviamente, se aplica de maneira primária, segundo diz a tradição da Igreja, à capacidade de absolver que Deus concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores, sem dúvida. Porém, também tem um significado existencial. Quando eu retenho o perdão, quando eu não comunico o perdão que eu recebi, eu me torno perverso. E com uma perversidade que é pior do que a gente imagina. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, esse livro só existe na Bíblia Católica, e era muito popular nos primeiros séculos da Igreja, e aqui o autor diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Até o pecador procura dominá-las. E é assim mesmo. As pessoas mais pacíficas e controladas que eu encontrei até hoje, pelo menos no meu caso, foram alguns marombeiros. Talvez justamente porque eles, exercitando-se na força, aprendem a dosar, né? Lutadores, coisas desse tipo, são pessoas muito amáveis, se controlam, possuem uma capacidade de autocontrole. Nem sempre são cristãos. Mas, até os pecadores, diz o Eclesiástico, dominam a sua raiva. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Vejam, nós muitas vezes queremos exercer uma vingança que não nos compete. É o que Deus disse a Caim: quem se vingar de Caim será vingado 7 vezes. E depois o perverso Lameque diz: quem se vingar de Lameque será vingado 70 vezes 7. Por quê? Isso é coisa de Deus, não é coisa nossa. É Deus que conhece o homem por dentro. Se alguém te fez mal e não se arrependeu, se alguém te fez mal e não reparou, se alguém trouxe dano para a sua vida, saiba de uma coisa: ele está nas mãos de Deus. E Deus não deixa passar essas coisas assim de uma maneira qualquer.
Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoa quem quer reparar, quem tem honestidade, quem se humilha diante dele. Mas a quem não se arrepende, é impossível perdoar. Esse pecou contra o Espírito Santo. Porque ele fechou-se à graça do perdão. Ele faz o mal e se orgulha daquilo, encontra razões para desculpá-lo. Nós deveríamos até ter pena dessas pessoas. Porque Deus existe. Ele é onipotente. E quem vai fazer a justiça é Ele. Não somos nós. Haverá um juízo. Só que esse juízo pertence a Deus. É por isso que São Paulo diz: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Kyrios, o Senhor dos mortos e dos vivos. Há um Senhor. E esse Senhor é Cristo. Quando, no seu discurso, no Areópago, São Paulo disse, em Atenas, que o mundo inteiro há de ser julgado por um só homem, isso não é uma figura de linguagem. Cristo irá julgar o mundo inteiro, portanto, a vingança pertence ao Senhor, como diz a Escritura. Deus é que vai estabelecer a justiça. Aqui nesse mundo, nós não vamos conseguir restabelecer a justiça quase nunca. Portanto, não tenha dúvida, perdoe. Perdoe. No Salmo, o salmista diz: Ele te perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade, não nos trata como exigem nossas culpas, nem nos pune em proporção às nossas faltas. Vejam, perdoar é um ato de fé. Não queria terminar esse sermão com um tipo de raciocínio naturalista. O raciocínio naturalista é assim: perdoa porque isso faz bem para você, você merece perdoar, porque o seu coração fica mais aliviado. Perdoe porque você vai se sentir melhor. É verdade tudo isso. É verdade. Aí as pessoas dizem: não, é que a falta de perdão dá câncer. Então perdoa, porque assim você não vai ter um câncer. Essas coisas naturalistas. Não. A nossa razão é teologal. Eu perdoo por quê? Deus me perdoa sempre. De muitas coisas que Ele vê, Ele sabe quem eu sou por dentro, Ele me perdoa sempre. E eu perdoo porque eu sei que querer fazer justiça aqui é mesquinharia. Os romanos diziam, né? Justitia maxima, maxima iniuria. Justiça máxima, máxima injustiça. Máxima injúria. É assim. Não seja mesquinho. Ah, mas é que eu tenho que falar. Ela falou isso, agora... Aquela pessoa mesquinha, que tudo tem que estar, tem que resolver, tudo tem que não sei o quê, tudo tem que jogar na cara, e tem que dar o troco, e tem que falar. Esquece. Bote uma pedra em cima, vamos seguir adiante. A vida vai para frente, não para trás. Ah, mas é que minha mãe me fez isso, então não sei o quê, meu irmão... Esquece isso tudo. Deleta. Deixa para trás. Por quê? Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não nos trata em proporção às nossas culpas. É por causa de Deus. Vivos ou mortos, pertencemos a Cristo. É por causa dele. Perdoar é um ato de fé. É saber que há um juiz, não sou eu. Da minha parte,
Não quero ter um coração perverso. Não quero ter um coração mesquinho. Eu quero ser semelhante ao meu Pai que está nos céus. Perdoe tudo, perdoe sempre, como diz o Papa Francisco. Perdoe tudo e perdoe sempre. E assim você realmente exercerá fé neste grande Deus perdoador, gracioso, bondoso, misericordioso, que sabe exercer a sua onipotência, perdoando quando nós nos arrependemos.